As primeiras palavras queria que fosse para os meus jogadores, pela grande partida que fizeram, com personalidade, com caráter. Marcamos um golo primeiro, sofremos a seguir, temos a seguir outra oportunidade para marcar, que o Filipe Luís tirou em cima da linha. Temos mais duas a seguir, duas grandes defesas, e para mim hoje o melhor jogador em campo foi o guarda-redes do nosso adversário. Mas como disse, jogámos contra uma grande equipa também. Na segunda parte fizemos alterações que tínhamos que fazer e conseguimos chegar com todo o mérito à igualdade, criando outras situações para fazer, o nosso adversário também. E a segunda palavra, tenho que dizer, também dar os parabéns ao nosso adversário, porque conquistou mais um troféu. Como disse, duas grandes equipas em campo, e quando se joga finais, a gente gosta de ver sempre três grandes equipas em campo, mas hoje, infelizmente, só vimos duas. Como disse, entrar com uma equipa mais experiente. Estes dois jogadores foram dois jogadores que tiveram no Grêmio, na Copa contra o Grêmio, e jogaram muito bem, mas nós não temos só esses dois jogadores, temos esses dois, portanto eu não posso dizer que uns são melhores, outros são piores, eles são todos jogadores do Palmeiras. Agora, acho que depois do que vimos na primeira parte e na segunda parte, os jogadores que entraram, quer o Danilo, quer o Menino, porque também tínhamos que reagir porque estávamos a perder, tiveram um comportamento muito bom, e é isso que nós queremos, é quem jogar de início, quem entra, seja Danilo, seja Filipe Melo, seja quem for, é entrar para ajudar e sair com cara satisfeita, porque quem vai entrar vai querer jogar também, e esse tem sido o nosso segredo da nossa equipa, com qualidade, onde todos somos onde todos vamos deixar o ego em casa para continuarmos a fazer o nosso trabalho e fazer jogos como fizemos aqui hoje. Olha, ainda bem que falas da própria expulsão, que é para ficar já aqui claro entre nós. Eu chamo-me Abel Ferreira, tenho 42 anos e sou responsável por aquilo que digo. Não pelo que os outros escrevem, por aquilo que digo. Eu fui expulso porque disse isto. Duas grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível. Eu perguntei à minha diretoria se aqui havia classificação dos árbitros. Na Europa, vou dar mais quem quiser apanhar, apanha. Quem não quiser apanhar, na Europa, o desempenho dos árbitros ao longo da época tem uma classificação. Uns que descem, outros que sobem e outros que ficam em primeiro. E eu perguntei, não há essa classificação aqui. E eu gostava de ver hoje aqui, tiveram as duas melhores equipas, uma na Copa e outra no Brasileirão. Eu gostava de ter visto aqui as três melhores. E eu sou expulso porque foi um amarelo. Claro. E o jogo é de emoções e eu estava fora, e quem me expulsou não foi o árbitro. Quem me expulsou, para toda a gente saber, foi o fiscal de linha. Como é que chama aqui? O Bandeirinha. O Bandeirinha que me expulsou. Porque eu disse isto. Em emoção, foi isto que eu disse, que fica aqui. Abel Ferreira, 42 anos. Estas duas equipas, Flamengo e Palmeiras, mereciam o melhor árbitro do Brasileirão de classificação do ano passado. Se este foi o melhor árbitro, pronto, temos que aceitar e seguir. A última pergunta. E deixa já referir, porque o futebol brasileiro tem grandes árbitros. E aí tem grandes árbitros. Abel Ferreira pistolando ali nessa resposta dele. Abel Ferreira tem 42 anos e deixe dito que não disse aquilo que está na súmula. Mas eu não queria, Ana Thaís, Luiz e Grafite, explorar essa parte. O Luiz está precisando do áudio dele ali, que ele já vai entrar. Não está falando alguma coisa do braço dele? Agora sim. Ele era do Daronco que ele queria falar. Tem bom juiz, mas quero dizer o seguinte, as entrevistas foram maravilhosas do Abel e do Rogério. A gente ouviu o Rogério antes, né? Depois a gente foi para os que estavam ao vivo, no caso o Tigrão, o Felipe Conceição, e também o pessoal da Regra Clara. Mas tem classificação, sim, os critérios são... Se a gente vai discutir os critérios, é uma outra coisa. Então, o Abel Ferreira quer saber que tem classificação e foram os dois melhores, o melhor juiz de campo e o melhor árbitro de vídeo foram escalados para o jogo da Supercopa, nos critérios da comissão de arbitragem. E não foi o Filipe Luís que salvou o pá, foi o Diego Ribas que salvou a bola. No mais, ele foi muito bem. Na entrevista, o Abel é ótimo de entrevista, de argumento. Fala. Você concorda com o que ele disse, que o melhor em campo foi o guarda-redes do Flamengo? O goleiro do Flamengo? O goleiro do Flamengo fez um grande jogo, mas o Everton fez também. Então, quando você valoriza o guarda-redes
adversário, você está querendo dizer que o seu time foi melhor, né? E que teve mais possibilidade de chutar contra, como é que não é baliza, como é que é mesmo? Gol em Portugal, não é goleira, tem goleira no Rio Grande. Enfim, eu acho assim, o Diego e o Everton foram muito bem, independentemente dos pênaltis. Mas eles são assim sempre, eles são grandes goleiros, né? Eu estava até lembrando aqui do jogo São Paulo e Flamengo agora há pouco, na conversa enquanto a gente aguardava a volta da central do apito, que o Hugo falhou nos 2 gols do São Paulo, no jogo que o São Paulo ganhou do Flamengo, que só foi campeão porque o Inter não ganhou do Corinthians. Então, assim, ele faz justificar dizendo que o guarda-redes do adversário foi o melhor em campo, ele pode até achar. Eu acho que o melhor em campo foi o Felipe Luiz, na verdade, na minha forma de ver, além de outros destaques dos 2 lados. O jogo foi maravilhoso, Abel. O cartão para o Diego acho que até era pertinente, mas também, Grafite sabe disso, às vezes no campo de jogo, você está dentro do campo, você não consegue ter a mesma visão de uma situação de outra parecida. Que ele reclama porque pro Felipe Melo teve o negócio do braço no rosto e ele deu um cartão. E o Diego teve o braço no rosto e ele não deu cartão, mas a gente não sabe o campo de visão do juiz como foi, né? E o pênalti, por exemplo, o Sandro Meirahit acha que o pênalti no Rony não foi. Que o Rodrigo Caio está desequilibrado, ali fora da área talvez fosse falta, e que dentro da área o Rony já estava caindo. Então, tudo é uma questão de interpretação. Mas eu digo do ponto de vista do conjunto das declarações, ambos foram muito bem. Obviamente que o Abel estava um pouco mais exacerbado, porque ele perdeu o título, mas teve a grandeza de destacar o jogo e destacar o ótimo nível dos 2 times. E o Rogério foi perfeito na análise que fez. Eu sei que o Rogério ainda é uma controvérsia no coração da torcida rubro-negra, mas eu repito o que disse aqui lá atrás, depois da 2ª ou 3ª partida do Rogério. Se não houvesse o Dome e o Rogério tivesse vindo imediatamente depois do Jorge Jesus, o Flamengo teria sido campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência. E segue sendo muito forte o trabalho do Rogério, essa é a minha modesta opinião. Sim, o Grafite, encaminhando esse papo, as substituições sem falar necessariamente ali da qualidade de cada treinador, mas as substituições do Abel, elas mexem mais no time no jogo de ontem do que as substituições do Rogério, você acha? Eu acho que mexe, né? Porque o Palmeiras tinha um padrão de jogo, né? E as substituições dele, eu acho que conseguiu manter esse padrão. Os jogadores do Flamengo que entraram no jogo, o Rogério fala que o Flamengo foi abaixo ontem, não foi o Flamengo que ele viu no Campeonato Carioca, porque é uma decisão, é um jogo único, é diferente o comportamento dos jogadores. Então, por isso, eu acho que o do Palmeiras foram melhores, até porque a gente vê que o Palmeiras fez um jogo melhor do que o Flamengo, vou colocar as 2 equipes no que elas jogaram. Mas eu concordo com o que o Rogério fala, que o Flamengo não fez um grande jogo, assim como tinha feito, mas conseguiu superar, porque isso que o Luiz Roberto falou agora é uma decisão, é um jogo diferente, a percepção é vista de um lado, a interpretação é outra. O discernimento do árbitro, dos jogadores, do treinador é outro para uma decisão do que um jogo normal. Então, por isso eu vejo que no lado do Palmeiras as substituições as que surtiram mais efeito. Ô, Ana, na coletiva ali do Abel, ele fala uma hora assim, na hora que ele está falando das substituições que ele fez na equipe, ele diz que é preciso deixar o ego lá fora e quem tiver que entrar vai ajudar. Para quem que ele está falando isso? Bom, e tem vários recados aí, Gabi, e eu sempre, depois que termina qualquer transmissão, eu fico pensando qual foi a história desse jogo, né? Qual que é o pós desse jogo. Eu acho que esse jogo de ontem deixa muitos recados, né, que já dá para ser solucionados pelos treinadores a curto prazo. Do lado do Abel, eu acho que quarta-feira o jogo contra o Defensa e Justiça já tinha deixado exposto que o meio-campo dele com Felipe Melo e Zé Rafael, nesse momento, não funciona. Pode ser que daqui a alguns meses dê certo, mas hoje não dá, porque ele precisa de vigor, ele precisa de um meio-campo mais forte, mais competitivo e que se posicione melhor para evitar o que aconteceu muito no jogo de ontem, que é o espaço entre os zagueiros e o Felipe Melo, e ele não conseguiu solucionar. Ele consegue solucionar quando ele vai para o segundo tempo, ele entra, faz as modificações no meio-campo, especificamente nesse setor. E eu falo isso com bastante conforto, porque eu já tinha eu vi o jogo de quarta-feira, no pré-jogo também falei sobre isso, e acho que nesse momento ele vai ter que repensar esse meio-campo sem o Felipe Melo e sem o Zé Rafael, especificamente Felipe Melo. E nem estou falando isso para pegar no pé dele, longe disso, porque ele fez uma reta final de temporada 2021 muito boa,
14 jogos com o Abel Ferreira, 10 como titular, um outro Felipe Melo, mais concentrado, fisicamente muito bem. E acho que nesse processo de início de temporada, de retomada de temporada, o meio-campo do Palmeiras perde muito em pegada e isso tem um impacto direto no jogo dos outros jogadores ali do meio-campo. Então, acho que esse fica, para mim, de recado para o time do Palmeiras. Para o time do Flamengo, eu acho que o Rogério foi bem em avaliar que o time jogou abaixo, né? Mesmo porque o desafio é outro, não é o Campeonato Carioca, com todo o respeito que ele sobra mesmo e com todos os méritos. Mas um ponto me chamou a atenção ontem. Quando o Abel faz a substituição, que ele tira o Marcos Rocha e coloca o Mike, o Palmeiras fica muito forte pelo lado direito e aí sobrecarrega muito Felipe Luiz. Acho que o Rogério demorou para recompor a defesa ali, ele coloca o Vitinho, mas ele abre o Vitinho lá do outro lado, na posição do Everton Ribeiro, e demora muito para reforçar a marcação por ali. O Mike conseguiu chegar pelo menos 2 vezes com bons passes, né, bons cruzamentos, não levou tanta dificuldade, mas acho que faltou um pouquinho de rapidez para o Rogério mexer e colocar o Michael ali, ou um outro jogador, para ajudar o Bruno Henrique naquele setor de marcação, porque por ali o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo e foi melhor mesmo, né, conseguindo de alguma forma ali buscar o empate. Luiz? Então, queria só completar, porque eu falei lá na abertura do programa e a gente voltou a essa questão das substituições, Gabi. O que o Grafite e a Ana disseram é absolutamente perfeito, assim, na minha visão. Enxergo exatamente como eles. Só que, repito, porque o Scarpa entrou mais por causa de bater pênalti. O jogo já ia acabar, ele entrou para bater. Ele é o batedor de pênalti quando ele está jogando, né? O Mike, foi isso que a Ana definiu. E os meninos, o Veron, o Danilo e o Menino, eles são mais prontos do que os meninos do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, nesse Danilo momento, tinha que ser titular, né, Luiz? Eu acho também. Eu acho que você Danilo tá podia ser titular ontem. O meio campo. Podia. O Danilo, eu acho que o meio campo, eu acho que o Abel ainda vai encontrar o equilíbrio desse meio, né? Porque a gente percebe que, do ponto de vista defensivo, o Felipe Melo dá uma consistência absurda. Na virada de jogo também, tem umas 2 ou 3 viradas de jogo do Felipe de 40 metros, que são viradas assim incríveis, que é um jogador do nível dele que consegue fazer, mas quando você compara os meninos, o João Gomes, o Mateuzinho, o PP, com esses 3 do Palmeiras que eu citei, esses do Palmeiras estão prontos para serem titulares, inclusive, né? Então, existe essa diferença nesse momento. Repito, eu não estou discutindo a qualidade isoladamente de cada um. De repente, o PP, o Mateuzinho, o João Gomes, com mais jogo, eles vão chegar no mesmo nível, até superar os concorrentes, digamos assim, do Palmeiras. Nesse momento, os do Palmeiras estão mais prontos. E o Palmeiras tem mais recurso de elenco. Eu não sei se no conjunto da obra esses caras são melhores, mas eles conseguem manter a performance. Isso é muito importante, dá ao Palmeiras muita força. E com a volta do Luiz Adriano, você tem um centroavante que, na minha opinião, é muito extraclasse do cenário que nós temos aqui e que te dá opções de mudança tática de jogo. Então o Palmeiras é muito forte mesmo e a molecada do Palmeiras, parece que o Palmeiras vai ter que vender um deles aí, por causa de equilibrar o caixa e tal. Ainda sorte que tem para vender, né? Que tá cheio de time que precisa vender e não tem para vender. Mas acho que é importante pontuar que a molecada do Palmeiras está mais jogada, mais pronta que a molecada do Flamengo. Sim, só para a gente finalizar esse assunto, mas abordando a questão ainda sob o ponto de vista do meio, mas o meio do Flamengo,